estão ouvindo. Queridos, nós começamos a semana passada um estudo. Está com eco. Está meio. Está com eco a minha voz. Dá uma. Não sei o que. Alguma coisa tem que fazer com a minha voz aí. Mas semana passada nós começamos um estudo. A primeira carta de Pedro. E. Pode jogar, Valdir, lá na. E é uma série que nós vamos ter aí a partir de hoje, nas próximas quartas-feiras, com o tema Preciosidade da Vida Cristã, Privilégios e Desafios de Andar com Cristo. Nós falamos um pouco da realidade hoje dos nossos dias, os desafios que nós enfrentamos pelo fato de sermos cristãos em meio a uma sociedade que o tempo todo, eles não afrontam propriamente o cristão, mas os valores cristãos o tempo todo são afrontados. E aí não precisamos, a gente falou muito da mídia, das redes sociais, mas nós sabemos que no contexto familiar, no contexto próximo de nós também somos desafiados o tempo todo a questionarmos os valores cristãos. E assim então, por onde nós andamos, com quem nós conversamos, dentro do contexto igreja ainda é um pouco mais fácil, porque é onde nós cremos nas mesmas coisas, nós buscamos o mesmo Deus, mas quando saímos, nós já começamos a nos deparar com aquilo que a sociedade prega, que o mundo tem ensinado, que o diabo tem colocado aí na vida das pessoas. E aí então nós corremos o risco de abandonarmos a fé, como nós falamos a semana passada, abandonarmos os nossos valores, os nossos princípios, e quantos de nós já temos questionado o que a palavra de Deus diz por consequência daquilo que o mundo vive hoje. Então, a preciosidade da vida cristã. E queridos, quando nós falamos a semana passada, Pedro várias vezes vai repetir a palavra precioso ou preciosa. E aí alguns momentos que ele fala o valor precioso da fé, o precioso sangue de Cristo, a preciosa pedra angular que é Cristo Jesus, o precioso Cristo e o precioso Espírito Santo. Então algumas partes aí onde Pedro destaca a preciosidade, a palavra preciosa. E é interessante perguntar, sempre que você estiver lendo a Bíblia, comece a anotar isso. Vai repetir várias vezes a mesma palavra dentro de um texto. E quando repete-se uma palavra várias vezes, o autor quer dar ênfase àquilo ali, quer destacar alguma coisa importante. Então ele não vai escrever apenas pelo fato de que precisa colocar algo ali. Mas quando ele começa a repetir várias vezes a mesma palavra, é que ele tem um objetivo, de chamar-nos a atenção para uma realidade que ele quer mostrar a cada um de nós. E na carta de Pedro, o que vai nos mostrar é exatamente essa palavra preciosa. Mas qual é a razão pela qual Pedro constantemente insiste em colocar essa palavra preciosa ou precioso, preciosidade? Qual seria a razão de Pedro destacar precioso sangue, preciosa pedra, precioso Espírito, precioso Cristo? Por que Pedro destacaria preciosidade? Qual seria a razão pela qual ele iria repetir várias vezes esta palavra? E aí é preciso nós voltarmos no início, que nós falamos aqui um pouco daquilo que era o contexto da época, aquilo que estava acontecendo e quem eram os destinatários desta carta. E Pedro chama de pelo menos duas maneiras aquelas pessoas, os seus primeiros leitores: peregrinos e estrangeiros. Ele vai falar eleitos de Deus, povo, raça eleita, mas quando ele se refere de uma maneira geral, ele fala de peregrinos e estrangeiros. Ele vai falar no comecinho da carta aí, no primeiro capítulo, quando ele diz aí, eleitos com segundo presciência e santificação, mas lá no começo ele diz, são forasteiros da dispersão. E aí ao longo da carta, ele vai falar então de estrangeiros também. E aí duas maneiras que Pedro destaca, peregrinos e estrangeiros. E aí é interessante que nós sempre interpretamos essas duas formas, como nós acabamos de cantar, peregrinando. Nós estamos de passagem neste mundo, nós estamos
apenas passando o tempo determinado por Deus aqui, mas a nossa pátria não é aqui. O nosso lugar não é aqui neste mundo, mas aonde Deus já tem preparado para nós, vamos habitar lá diante dele, no tabernáculo dele, para que passemos a eternidade com ele. Então nós olhamos termos como esse, peregrinos e estrangeiros, e vem na nossa mente essa realidade, que nós não somos deste mundo. Mas o que nós temos que entender, nós podemos sim interpretar desta maneira. Mas quando nós pegamos o contexto da carta de Pedro, Pedro não está preocupado no sentido de dizer que eles estão de passagem neste mundo. Mas ele destaca duas formas ou duas classes sociais na época ali na Ásia Menor. E essas duas classes sociais eram chamadas de peregrinos e estrangeiros. E essa palavra, paroikoi e parapidemoi, que são duas palavras no grego destacadas, era exatamente a maneira que ele mostrava quem eram aquelas pessoas. E só para a gente entender, peregrinos significa o seguinte: termo específico e técnico para designar uma classe da população que, embora residente no lugar, não tinha plenos direitos de cidadania, geralmente por serem estrangeiros ou por trabalharem em serviços considerados inferiores. Então, a maneira que era considerado ali os peregrinos eram aqueles que, apesar de estarem morando na cidade, eles não eram cidadãos daquela cidade. E eles não tinham os mesmos direitos que tinham aqueles que ali moravam. Então, vamos dar um exemplo aqui no nosso contexto. Vamos pensar em Araraquara. E alguém vem de fora morar aqui. E aí, então, ele não tem o direito, por exemplo, de votar um candidato a prefeito na cidade. Então, um exemplo como era utilizado na época. Só que, não apenas porque eram de outros lugares, mas porque também trabalhavam em lugares menos considerados na época. Então não ocupavam cargos de importância na sociedade. E assim eles eram considerados peregrinos, ou seja, eles tinham menos direitos do que as outras pessoas. E também estrangeiros. Eram aqueles que residiam temporariamente num lugar, por diversos motivos, negócios, interesses religiosos, estudos, e eram considerados inferiores aos peregrinos. Ou seja, eram aquelas pessoas que vinham, um exemplo, estudar na cidade, ficavam um tempo e iam embora. Aqueles que vinham apenas para trabalhar, ficavam um tempo e iam embora. E ali então eles tinham menos direito ainda do que aqueles outros que eram da cidade. Mas por que ele fala isso? Porque eles são peregrinos estrangeiros, todos os cristãos? Não. O que ele está utilizando são termos que demonstravam uma inferioridade em relação aos outros ou às outras pessoas dentro daquela sociedade. Então Pedro utiliza termos para dizer os cristãos eram considerados pessoas inferiores às outras naquela sociedade. Ou seja, cristãos eram considerados uma classe inferior e cristãos viviam uma pressão social, discriminação religiosa e hostilidade local por consequência dos valores que eles tinham na vida deles. Só para entender, para não radicalizar demais, o que acontecia era assim: todo grupo menor, dentro de um grupo maior, sofria a discriminação, um tipo de pressão. Então era comum nessa época acontecer como é nos nossos dias. Então grupos menores sofrem pressão de todo lado. Então não vamos pensar assim, os cristãos eram totalmente ridicularizados, abandonados, rejeitados. Não, era comum, por quê? Porque a maioria era de uma outra religião, de um outro pensamento, de uma outra filosofia, e aí então pressionava os cristãos. Mas os cristãos, propriamente ditos, eles eram discriminados pelos valores que eles tinham. Então, pela maneira de viver, pela maneira de se crer, pelos princípios que eles tinham, então eles eram discriminados em meio à sociedade. Então, é aquilo que nós falamos a semana passada, que é semelhante à nossa realidade hoje. Quando você assume a sua fé, quando você fala no que você crê, e aí você coloca a sua opinião, as pessoas imediatamente discriminam por aquilo que você aí está dizendo. Então, se eu falar aquilo que eu creio, o pastor Domingo, por exemplo, ele foi citar um canal de televisão, não vou citar, porque se eu citar, posso ser processado. Então, ou seja, nós não podemos expressar nossa opinião, por quê? Porque nós cremos de uma maneira diferente e a maioria pensa de uma forma diferente. E aí então, Paulo usa a palavra preciosidade
ou precioso para recordar aos cristãos que, apesar da discriminação, eles é que eram preciosos. Então, qual era o risco daquelas pessoas enfrentarem? Já que todos nos discriminam por aquilo que cremos, já que os nossos valores são julgados e condenados por eles, já que eu sou rejeitado pela maneira que eu vivo, pelo estilo de vida que eu tenho, pela forma que eu cuido da minha família, sabe o que eu vou fazer? Vou abandonar tudo e vou andar conforme a maré está aí, conforme a água vem, eu vou caminhando. E aí eu vou deixando a vida me levar. E, infelizmente, muitas vezes nós estamos enfrentando essa realidade, porque nós começamos a olhar a vida de outras pessoas como algo mais precioso do que o nosso, porque nós, como cristãos, temos um padrão de vida, um estilo de vida diferente, nós começamos então a deixar algumas coisas, abandonar, para andar conforme eles estão andando. E aí Pedro, preocupado com isso, ele começa então ele escreve essa carta para alertar. E é interessante que Pedro vai destacar vários tipos de conflitos que eles estavam vivendo, por consequência da fé que eles tinham. E aí são vários textos, por exemplo, capítulo 1, versículo 6. Deixa aberta a sua Bíblia na carta de Pedro, que a gente vai acompanhar alguns textos aí. 1,6 fala assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, Pedro destaca que eles estavam passando por várias provações. 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele fala também dessa questão de conflitos internos, ou seja, vivendo num contexto onde as pessoas viviam de maneira diferente, entregavam seus corpos ao pecado, eles eram desafiados então a manter a pureza diante daquilo que estava acontecendo. 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eram considerados pelos gentios como malfeitores. E é a mesma realidade do nosso tempo hoje. Então, por exemplo, se alguém vai e agride uma outra pessoa, e aí você vê a mídia falando então que o pastor tal fez com que aquela pessoa tomasse a decisão de agredir a outra pessoa. Porque os evangélicos discriminam, é por isso que a violência acontece. Então, ou seja, naquela época eles já eram considerados como malfeitores. Por quê? Porque não andavam segundo a vontade da maioria. E também, 2,20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Imagina que eles eram humilhados simplesmente porque eles estavam fazendo coisas para agradar a Deus, fazendo o bem. Humilhados porque faziam o bem. E é exatamente a realidade do nosso tempo. Nós lutamos pelo bem-estar da família, nós queremos ver a família bem, e por consequência disso nós somos aí considerados malfeitores, nós somos rejeitados o tempo todo. 4,4. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Difamados. O tempo todo são difamados. E a semana passada aqui eu citei em relação ao pastor Marcos Feliciano, que ele falou a partir de uma frase que ele disse, agora tem várias coisas sendo pesquisadas em relação à vida dele, para ver se acha algum erro e condená-lo. Então, ou seja, já começa a difamação a partir de uma coisa que ele falou, porque agora como evangélico, como cristão, como pastor, agora ele é levado então aos tribunais. Por quê? Porque a difamação vai chegando o tempo todo em relação à vida dele. Lembrando que eu não estou defendendo como certo ou errado, simplesmente quando pega, por exemplo, um que não é cristão, José Genuíno, ele faz o que quer e não faz uma grande matéria acerca dele.
mas simplesmente ele vai recolocado no governo e ninguém questiona. Mas já que é um pastor, eles colocam ali, basta você ler qualquer manchete de jornal que você vê, se tiver um evangélico envolvido, perceba, jovem evangélico mata não sei quem. Se não é evangélico, não destaca, mas apenas para a gente entender como nós somos difamados o tempo todo. Não que se tivesse matado não teria que ser difamado, mas é só um exemplo. Ou seja, ela vai procurar socorro, e aí ela comete um crime, e aí fala, mas ela foi numa igreja. E aí as loucuras aí que o mundo começa a falar. E no capítulo 4, que a gente leu, do versículo 12 a 19, expõe claramente os conflitos que geram sofrimentos nesses cristãos. Ou seja, esses conflitos que eles estão enfrentando, e Pedro vai destacar o tempo todo que eles sofrem por consequência disso. E aí o que preocupa e deve nos preocupar é no capítulo 5, versículo 9, que ele diz assim: resiste-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é um privilégio daqueles que estavam na Ásia Menor, mas em todo o mundo conhecido da época, e no nosso contexto, estão sofrendo as mesmas perseguições. E nós sabemos aí, graças a Deus, José Dilson está livre, nós temos que continuar orando, eu continuo colocando o nome dele no cartãozinho de oração, e as pessoas perguntam, pastor, mas ele já não saiu? Mas ainda é perseguido. Então precisamos, como igreja, continuar orando por ele. E aí, então nós temos que entender isso, que as perseguições, nós não somos presos, mas as perseguições existem em todos os lugares onde nós queremos viver a verdade do Evangelho. Então, queridos, ele vai destacar essas realidades, esses conflitos que eles estão enfrentando simplesmente porque eles querem fazer a vontade de Deus. Porque eles querem andar segundo a vontade de Deus. E nós vimos aí que eles são ameaçados porque praticam o bem. Porque fazem aquilo que é grato a Deus. E aí, Paulo escreve, eu falei que semana passada os motivos pelos quais Pedro escreve esta carta, eu vou destacar alguns aqui. Demonstrar as bênçãos recebidas por andarem com Cristo. A gente falou várias bênçãos semana passada, porque por consequência de andar com Cristo. Demonstrar que as tribulações são testes para a fé, apesar de serem contristados por um breve tempo, por diversas provações, eles tinham que entender que a fé iria crescer. Demonstrar que aquilo que Cristo conquistou é superior a esta vida. Demonstrar a importância de andarem unidos e demonstrar que, apesar do descrédito da sociedade, eles são exaltados na nova sociedade como povo de Deus. Apesar da sociedade da época discriminar, Pedro recorda a eles que eles devem olhar como privilégio, como uma vida preciosa, o fato de que eles pertencem então a Deus. E a preciosidade da vida cristã, como a gente vai trabalhar esses dias, primeiro, como povo eleito de Deus. O que nós não podemos esquecer nunca na nossa vida, que como cristãos, nós somos o povo eleito de Deus. É o pastor Alexandre que está afirmando isso? Não. É o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, afirma isso. O próprio Cristo deixa claro isso para nós quando fala que aquele que o tem o Pai também. E aquele que tem, anda com o Pai, é apresentado diante do Pai, tem intimidade com o Pai, e aí pertence também ao Pai. Então a certeza que nós temos que quando nós andamos com Cristo, a preciosidade da vida cristã, nós somos o povo eleito de Deus.
E é aquela frase final ali, ó, Pedro utiliza precioso para recordar aos cristãos que apesar da discriminação, eles é que eram preciosos. Apesar de toda a pressão contrária, eles não poderiam perder o foco. É isso, exatamente isso. Porque senão, qual que era o risco? Aquilo que a gente falou semana passada, abandonarem a fé, abandonarem os seus princípios, e é o que acontece hoje. Quantas pessoas abandonam a igreja por consequência da pressão que o mundo coloca sobre elas? E aí então deixam de andar com Cristo, de receber as bênçãos de Cristo, porque o mundo pressionou demais. É a parábola do semeador que Jesus conta, aonde vem a pressão, vem os espinhos, crescem, e aí eles abandonam a fé. Por quê? Porque não entenderam a preciosidade de andar com Cristo. E a primeira preciosidade de trabalhar é o povo eleito de Deus. Lá no capítulo 2, vamos ler o capítulo 2 da carta de Pedro. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quando nós falamos aqui que é uma classe diferente, o povo eleito de Deus, nós temos que entender que é uma comunidade cristã que passou pelo novo nascimento pela fé em Jesus. E está ligado ao evangelho que lhes fora pregado. Ou seja, quem é o povo eleito de Deus? Aqueles que creram na mensagem do evangelho. Aqueles que compreenderam a razão da morte de Cristo na cruz. Aqueles que, mediante a pregação da palavra e a operação do Espírito Santo em seus corações, foram direcionados a crer em Cristo, entregando a sua vida a Ele. E assim, então, eles passam a fazer parte de um povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus passam agora a fazer parte do povo eleito de Deus. Lembrando do tema da série, privilégios e desafios. Este é um grande privilégio de pertencer a Deus, de ser chamado povo eleito de Deus. Mas isso também nos traz desafios. E o primeiro desafio que isso nos traz é santidade adquirida, deve ser santidade vivida. E aí no capítulo 1, no versículo 13, quando ele fala de santidade, ele começa dizendo, por isso, cingindo, aí no versículo 13, o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele usa 3 termos, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai. Queridos, o cingindo aí, diretamente é pensar nisso, tirar as conclusões apropriadas.
E era uma maneira, ele era um cinto que eles utilizavam para que eles pudessem colocar a roupa de cima do trabalho. E aquela roupa é como se fosse um uniforme hoje. Vamos pensar um uniforme que você pudesse ter mais facilidade para trabalhar em determinado local. Vamos pensar você trabalhando, utilizando um uniforme de piloto de Fórmula 1 para fazer aí os colares de bijuteria, os brincos, anéis, juntar aí como chama essas pedrinhas? Isso, as miçangas. Imagina você com a roupa de piloto de Fórmula 1 para fazer isso. Não tem como. Mas o que ele está dizendo então? Você tem uma roupa apropriada para isso. Então aquilo que você recebeu da parte de Deus, você agora foi separado para viver com Ele, você recebeu condições de andar com Deus, então pega tudo isso de maneira apropriada, comece a pensar a respeito disso. Ele fala então, seguindo o vosso entendimento. Então qual é a maneira que nós iremos refletir sobre todas as coisas? A partir da nossa relação com Cristo. Não mais como o mundo prega, não mais como os gentios cobravam deles, mas simplesmente da maneira que Cristo quer que pensemos. Então nós temos um filtro na nossa mente agora. Quando vem um pensamento, nós temos que filtrar por ele para que nós andemos de maneira apropriada. E aí a maneira de colocar na prática é sede sóbrios. Sede sóbrios. Ou seja, não estar embriagado com alguma coisa é estar em pleno domínio de nossa capacidade racional. E aí então nós temos que pensar, o que é ser sóbrio? É não estarmos então dominados por alguma coisa. E nesse caso, é exatamente por pensamentos contrários ao Evangelho. E aí, queridos, é aí que me preocupa quando nós começamos a ouvir tanta coisa e nós nos acomodamos ou nos transformamos naquilo ali. É como o Salmo 1 diz, que nós começamos a andar no conselho dos ímpios. O que é conselho? Onde o conselho trabalha em nós? Na mente. Ele começa a trabalhar na nossa mente. Então nós não devemos andar no conselho dos ímpios. E aí vai tomando ali, daí eu já paro e me assento. Eu começo a ouvir, aquilo começa a trabalhar na minha mente, aí me chamou a atenção, eu paro para escutar, parei para escutar, eu puxo o banquinho e sento na roda dos escarnecedores. Então eu começo a ser dominado por aquele tipo de pensamento e já não olho as coisas com sobriedade mais. Eu já começo a ser dominado por aquilo que faz parte da roda de pensamentos que eles estão vivendo ali. E nós corremos um grande risco, porque nós estamos passando, por exemplo, se nós estamos na igreja na quarta-feira à noite, no domingo de manhã e domingo à noite, dá uma média de 1h30, 2h30, de 3 horas, 4 horas por semana ouvindo a palavra de Deus. Agora, se nós contarmos quantas horas tem uma semana e quantas coisas nós ouvimos ao longo dos dias, nós corremos o risco, então, de andarmos nos conselhos dos ímpios. E aí, quando nós menos esperamos, nós não somos mais sóbrios nas nossas atitudes, porque nós não seguimos o nosso entendimento, ou seja, nós não colocamos ali um filtro para tudo aquilo que nós estamos ouvindo e é saber que não, isso não vem de Deus. Não é a maneira que Deus criou, não é a maneira que Deus quer. Então eu preciso andar de maneira, então, diferente. A preocupação de Paulo nesse contexto aí de Corinto, na verdade é exatamente o que Pedro está preocupado aqui. Não com a sua vida própria, mas com a vida do outro. O que Paulo está falando? Olha, eu posso todas as coisas. Nada vai ferir a minha relação com Deus. Porém, vai ferir a consciência do outro. E por isso que todas as coisas me são lícitas, mas não me convém. Por isso que ele fala, então se eu comer carne vai ferir alguém, eu deixo de comer carne. Então se fizer isso vai ferir alguém, então deixo de fazer. Então o que Pedro está falando? Olha, vocês podem viver de maneira diferente, mas lembre-se que vocês têm um filtro. E esse filtro é exatamente cindir o vosso entendimento daquilo que Cristo fez por vocês. E ele começa a falar, o sangue precioso, que nós fomos, o sacrifício não foi qualquer sacrifício, mas foi o precioso sangue de Cristo Jesus. E aí que eu tenho que entender que a maneira que eu vou viver vai ser referência para a sociedade. As pessoas vão olhar para a minha vida como um modelo de Cristo Jesus em meio à sociedade. Então todas as coisas me são lícitas? São. Mas eu não vou fazer por quê? Porque eu sei o que eu preciso viver de maneira diferente do que os outros estão vivendo.
E aí, qual que é a razão pela qual nós vamos viver essa santidade? Porque eu vou esperar inteiramente na graça de Deus. Naquilo que Deus preparou para mim é muito maior do que aquilo que o mundo oferece para mim. É o que Paulo também fala, dizendo que aquele que pensa apenas neste mundo é o mais infeliz de todos os homens. Então, qual é a razão pela qual eu vou viver essa santidade que eu recebi de Deus? Porque eu vou esperar confiadamente na revelação de Jesus Cristo. E por isso que eu vou andar. E aí o segundo desafio nosso, palavra adquirida deve ser palavra vivida. E aí então obediência e regeneração. Obediência e regeneração. Então nós como cristãos, nós recebemos uma palavra do nosso general que é Cristo. E se eu recebo uma palavra do general que é Cristo, eu preciso obedecer essa palavra. Eu preciso entender que ela é a palavra de referência, a palavra de ordem, a palavra de direção para a minha vida. O que eu não posso é negociar o que Cristo fala mediante aquilo que as pessoas têm a dizer acerca de determinados assuntos. Então o que acontece? Eu começo a deixar de obedecer a Cristo para obedecer a minha voz, obedecer a voz da multidão, a voz de outras pessoas, porque eu não estou sendo obediente à voz de Cristo. E regeneração é uma nova vida na palavra de Deus. A nova vida que eu recebo agora, a partir da minha fé em Cristo, eu vivo diante da palavra de Deus. Ela que vai ser a orientadora para a minha vida. E como povo de Deus precisamos ter, primeiro, uma conduta básica correspondente ao novo nascimento. Se nós nascemos de novo, se nós somos feitos agora de uma maneira diferente em Cristo Jesus, eu preciso andar de uma forma diferente. E aí então nós ouvimos muitos assim, pastor, mas a minha família já era assim. Há uma ruptura na minha antiga vida para a minha nova vida. Há uma maneira diferente que eu pensava para a maneira agora que eu penso. Uma maneira diferente da forma que eu agia, como eu vou passar a agir agora. Porque no meio do caminho houve uma ruptura a partir do novo nascimento. Agora eu sou uma nova criatura. E Paulo vai falar que as coisas velhas ficaram para trás. Agora uma nova maneira de se viver. E também base e essência da existência cristã na sociedade. Quem é referência para eles? Eu falei que semana passada, onde pega um casal que não teme a Deus, um casal que não tem princípios cristãos como referência. Está errado. Aonde nós temos que pegar uma referência? Aonde existe um casal cristão que teme a Deus, que anda com Deus, que conhece a palavra de Deus e procura viver. Comete erros? Comete como qualquer um outro. Mas procura andar nos princípios de Deus. Esse casal precisa ser referência. Assim como os nossos jovens. Qual é a referência que os nossos jovens devem ter? Outros que andam com Deus. É o que Paulo fala a Timóteo. O que ele vai falar a Timóteo? Timóteo, ande com aqueles que de todo o coração buscam a presença de Deus. Aqueles que de todo o coração buscam a presença de Deus. É que Provérbios fala, se tem um sábio, eu ando com ele. Mas se ele é tolo, ele anda comigo. Então, se eu temo a Deus, a pessoa vai andar comigo. Se ela teme a Deus, eu vou andar com ela. O que acontece, às vezes, é a inversão das coisas. E aí nós, como estamos inseridos numa sociedade onde a maior parte não anda segundo a vontade de Deus, nós corremos o risco de andar de acordo com o que eles estão andando. E aí, então, nesse texto que nós lemos aí, ele vai falar 4 formas para que nós possamos andar como povo eleito de Deus, para viver essa preciosidade de povo eleito de Deus. A primeira coisa que ele diz é eliminação dos males que tiram de nós a sede espiritual. Ele vai destacar algumas coisas aí que tiram de nós qualquer desejo de andar com Deus. Ele fala, despojando-vos de toda maldade. E aí a palavra é malícia, interpretação maldosa ou tendência para o mal. Ou tendência para o mal. Então eu preciso tirar isso da minha vida, porque não faz parte mais da minha realidade. Agora, cingindo o meu entendimento, eu tenho um filtro. Sendo sóbrio agora, eu preciso entender que eu vou andar de uma maneira correta, de acordo com aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus fala na sua palavra. E aí então, despojando, primeira coisa, tira do seu coração toda maldade.
toda interpretação maldosa em relação às coisas da vida ou tendência para o mal. E aí, dolo ou dolo, mas eu prefiro dolo porque no dicionário tem um acento lá, uma maneira de ler. É dolo. Viu? Quando eu falo dolo, na porta, eu falo assim, pastor, o senhor falou dolo, né? É dolo. Então, intenção de tirar o direito alheio. Nós não vivemos essa realidade na nossa sociedade. Ninguém quer tirar o direito alheio. A gente vai ver para frente assim, algumas regras que nós temos que viver como cristãos. Não regras no sentido de você não pode e tal, mas princípios que nós temos que nós não afligimos algumas leis. Quando você chega, por exemplo, num supermercado aqui do centro, grande supermercado, tem 100 vagas para idosos e deficientes. Aí você olha assim, está todas preenchidas. E você anda pelo mercado inteiro e não vê ninguém, nenhum idoso andando no mercado. Aí você fica, mas como assim? Sabe que eles foram passear no centro e deixaram o carro aqui? Mas por quê? Porque ocuparam vaga que não eram deles. E aí então quando tem um vídeo que eles mostram assim, no lugar de uma vaga normal, eles colocam uma cadeira de roda. E uma plaquinha escrita assim, 1 minutinho já volta. As pessoas ficam revoltadas. Elas vão, tiram a cadeira dali, colocam do outro lado, começam a ficar bravas por quem deixou aquela cadeira ali. Por quê? Porque nós gostamos de tirar o direito alheio. Mas tirar o nosso direito, não, peraí. Agora não. Agora é diferente. Então nós temos que tirar isso do nosso coração. Qualquer sentimento de tentar tirar o direito alheio, não pode mais fazer parte. Hipocrisias. Manifestações fingidas de fingidas virtudes. De fingidas virtudes. É quando a gente tenta parecer pessoas boas, mas tentando apenas alguns privilégios na nossa vida. E é interessante que Paulo também vai destacar isso, em Colossenses, quando ele fala assim, tendo aparência religiosa, porém não tem proveito nenhum contra a sensualidade. Aparência espiritual, porém não tem valor nenhum. E aí então nós temos que tirar qualquer coisa de hipocrisia da nossa vida. O que eram os hipócritas da época? Eram os atores. Aqueles que passavam por personagens que não eram eles. Basta você olhar um personagem e falar, isso era um hipócrita. Ou seja, ele vive uma realidade que não é a dele. Ele vive um personagem que não é ele. E aí sim nós temos que tirar isso do nosso coração. Porque são coisas que tiram de nós a sede espiritual. Invejas. Desejar aquilo que é do outro. Querido, não é desejar igual do outro, mas desejar exatamente aquilo que é do outro. Então, um exemplo, você pega um carro, alguém tem um carro, você fala assim, um dia eu vou ter um carro igualzinho esse. Esse é um desejo de todo mundo. Mas a partir do momento que você fala assim, eu quero ter o carro dele, é o carro dele que eu vou pegar para mim. Isso é inveja. Isso é que nós temos que tirar do nosso coração. E aí parece que são coisas que, mas isso aí não faz parte da minha vida, está falando das pessoas do mundo. Pedro escreve a carta aos cristãos, aqueles que eram povo eleito de Deus, aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento. E aquilo que o pastor pregou domingo aqui, apesar de ter o novo nascimento, ter a salvação, eu posso cometer alguns pecados, alguns erros. E eu preciso fazer de tudo para não cometê-los. Então, apesar de ser alguém resgatado por Cristo Jesus, eu posso alimentar no meu coração esse tipo de sentimentos. E também maledicências, murmurações, reclamar o tempo inteiro, falar o tempo inteiro, lamentar o tempo todo, são coisas então que não podem ficar no nosso coração. É isso que ele está dizendo, despojando-vos, portanto, toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas, e de toda sorte de maledicências. São coisas que não podem fazer parte da nossa vida. Para que eu ande, segundo um povo eleito de Deus, para que eu desfrute dos privilégios de ser um povo eleito, eu preciso abandonar isso. E aí, aquilo que eu já falei aqui uma quarta-feira também, que basta você ver que nós somos uma sociedade pessimista demais e murmuradora demais. Você está numa fila de banco, você está lá, olha assim, tem 5 pessoas atendendo, 5 caixas atendendo, só um caixa está vazio. Aí você fala assim, por que não coloca 6 pessoas para atender?
A partir daquele momento você arrumou os melhores amigos da sua vida. Porque a fila já não vai ser mais reta. Vai formar um círculo, todo mundo reclamando, porque não tinha ali um sexto atendente naquele caixa. Então basta você dar uma palavra de murmuração, todo mundo vai no embalo. Todo mundo vai e a conversa vai fluir. E aí ninguém mais quer ser atendido porque a conversa é tão boa ali, que ninguém mais está preocupado com a fila que não anda. E aí é preocupante porque nós como cristãos não podemos ter esse tipo de atitude. Então, primeiro, eliminação dos males que tiram a sede espiritual. A segunda atitude que Pedro vai nos ensinar é a busca por ações que direcionam ao crescimento. Não adianta também eu parar de fazer algumas coisas e ficar em casa trancado. Porque se eu sair eu vou murmurar, se eu sair eu vou ter inveja, se eu sair então eu vou ficar trancadinho na minha casa. Não. Então, a partir do momento que eu tirei as coisas, agora eu preciso colocar outras coisas no lugar. É o que Paulo vai falar, despojando então do velho homem e se revista do novo homem. Não adianta eu tirar uma roupa suja e não colocar uma roupa limpa. Eu preciso agora entender, eu estou abandonando alguns tipos de atitudes para que eu possa passar agora a ter outras atitudes que venham dar o crescimento para mim. E aí ele vai falar no versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente. Ele utiliza aí a figura da criança. A figura da criança. É interessante que o termo que ele coloca como leite materno é agora se eu errar, mulheres me corrijam, colostro, é colostro mesmo, né? Que é o primeiro leite, primeira mamada da criança, que é a mais importante dela. É a amamentação mais importante da criança. É esse termo que Pedro utiliza aqui. É o primeiro leite, ou seja, o alimento mais importante na vida de uma criança. E aí ele vai colocar esse leite materno, onde ele diz, ingredientes insubstituíveis, o caminho do fortalecimento. E o leite espiritual, palavra de Deus, conteúdo insubstituível, que é o caminho da maturidade. Então ele fala, buscar como uma criança que deseja amamentar, que deseja receber o seu alimento. E eu, por exemplo, eu tenho a Rebequinha que está com 2 anos e meio, quase 3 anos. Hoje ela aprendeu a falar assim. Esse dia ela chegou para mim e falou assim, pai, estou com fome. E passou a mãozinha na barriga. Mas quando ela era um bebezinho, ela não apertava a campainha e a gente ia no quarto e falava assim, por favor, um leite para mim? Não, ela chorava. Ela gritava por aquilo ali, ela queria o alimento, era a maneira dela expressar, era exatamente exigir através das ferramentas que ela tinha, que no caso era o choro. E aí quando nós pensamos nessa atitude que ele fala aqui, que nós temos que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, ou seja, esse alimento necessário para a nossa vida, que esta palavra, que gera em nós a maturidade, nós não temos tanta ansiedade, tanto desejo, nós não vamos com tanta sede ao pote para receber esse alimento. Nós parece que não olhamos a palavra de Deus como algo precioso demais para nós, que eu vou meditar, que eu vou buscar conhecer, que eu vou questionar por que é isso aqui, por que está repetindo isso, mas simplesmente eu vou ter como um manual de instrução em algumas situações, como algumas Bíblias aí no final. Momento de dor, leia tal coisa. Momento de sofrimento, leia tal coisa. E aí aquilo que eu sempre digo. Aí cria-se então o evangelho do turismo, onde nós buscamos a ajuda em determinados locais, que naquela semana, naquele dia, tem um culto voltado para aquilo ali. Se é enfermidade, eu sei onde eu vou. Se é problema financeiro, eu sei onde eu vou. E aí então a palavra de Deus, nós não desejamos ardentemente por essa palavra de Deus. E aí quando nós, para pensar no lado prático, nós passamos o dia inteiro sem ler a palavra e vamos dormir tranquilamente. Diferente de uma criança que pode passar o dia inteiro sem alimento, ela vai dormir, não. Passou ali 3 horas, 3 horas e meia, ela vai chorar. Eu preciso do alimento, eu preciso me alimentar. E aí então nós criamos um hábito de não desejar ardentemente a palavra de Deus. E quando o mundo nos questiona,
A minha palavra não é temperada com sal para responder a todos aqueles que levantam argumentos contra mim, como Paulo fala em Colossenses. Ora, todo mundo que levantar argumentos contra vocês, prega a palavra. Fala que a palavra está dizendo. E, queridos, é isso que exatamente me preocupa. Quando eu vejo debates na televisão, ou entrevistas, ou alguns questionamentos, e as pessoas vão responder, cristãos vão responder, eles respondem com argumentos sociológicos, psicológicos, filosóficos, mas em nenhum momento eu vi, olha, espera, escute aqui, olha o que a palavra de Deus está dizendo. A nossa arma contra o mundo não é preceitos sociológicos, mas é a palavra de Deus. Ela é a maneira que eu vou responder os questionamentos que o mundo tem. E eu não me lembro de alguém pegar a palavra de Deus para responder às acusações que sofrem. E aí nós precisamos entender, se eu desejo ardentemente esta palavra de Deus, é onde eu vou alcançar a maturidade. Maturidade e intimidade. Pedro então utiliza a figura de edificação de uma casa. Vós também sois uma casa, que estão sendo edificadas sobre o fundamento que é Cristo Jesus. E isso que nós temos que entender, que o nosso edifício, onde nós habitamos, a casa que nós fazemos parte, a base dela é Cristo Jesus. A base dela não é o que o mundo prega, a sociedade prega, ou o que as pessoas acreditam ser, mas a base dessa casa é o próprio Cristo. É isso que ele vai dizer ao longo do texto aí. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, ela é eleita e preciosa. E aí ele vai continuar. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele vai trazer de novo o termo precioso, dizendo que Cristo é preciosidade, como nós fazemos parte desse edifício, onde Cristo é a base. A partir dele nós somos então edificados. Nós somos pedras que vivem. E queridos, ali tem várias pedras dentro dessa parede, mas não tem vida. Não sai daqui. Fica o tempo inteiro neste lugar. E se você tirar daqui, vai cair a parede. Mas nós somos como pedras que vivem, significa que nós estamos em pleno movimento o tempo todo. Nós somos edificados num edifício, mas o edifício é em movimento. Aonde eu vou para um lugar, você vai para outro, um trabalha na prefeitura, um trabalha dando aula, um trabalha no comércio, um trabalha em outro lugar, e assim as pedras que vivem vão se movimentando, e aonde elas vão, a base sempre é a mesma. O fundamento sempre é o mesmo, que é Cristo Jesus. O alicerce dessa casa é Cristo. Mas eu, como pedra que vive, edificado nesse edifício, eu preciso entender que aonde eu estou, eu sou povo eleito de Deus. Eu sou nação santa de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então nada vai me fazer, o meu alicerce é esse. Não importa o chão que eu esteja pisando. O meu alicerce é Cristo Jesus. Não importa onde eu esteja. O meu alicerce é Cristo Jesus. É isso que eles estão dizendo. Vocês estão na dispersão. Vocês estão fora da casa. Vocês são rejeitados. Mas não esqueçam, o fundamento de vocês é Cristo Jesus. E aí então a construção da estrutura, a igreja, Cristo como fundamento. E nós somos essa estrutura que é colocada sobre o fundamento que é Cristo Jesus. E pedras que vivem são pedras em movimento. Terceiro, discernimento em Deus. Discernimento em Deus. Queridos, ele começa agora a dizer assim, aí no versículo 6, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Queridos, ele fala aí, eis que põe em Sião uma pedra angular. E aí vai dividir quem são os dois povos que vivem no mundo. Lembra que o pastor pregou 3 domingos seguidos, ele sempre falou a mesma frase. Só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Quais são os 2 tipos? Os salvos e os não salvos.
Apenas dois tipos de pessoas no mundo, salvos e não salvos. A diferença entre eles é exatamente a maneira que eles olham para a pedra angular. A pedra preciosa é a maneira que eles vão olhar para Cristo Jesus. Se olham para Cristo Jesus e rejeitam a pedra, significa que eles estão dizendo, nós não queremos ser construídos, edificados sobre o fundamento que é Cristo. Ou seja, nós não somos povo de Deus. Nós não somos eleitos de Deus. Nós não fazemos parte da preciosidade da vida com Deus, da vida de Cristo. Ou seja, a vida cristã não é para mim. E é exatamente essa diferença que Pedro vai começar agora. Quando ele fala, pedra de tropeço. E aí, veio para o que era seu, mas não o receberam. Incrédulos, aqueles que não assimilam a verdade, recusam a palavra como soberana e constroem o próprio fundamento. Quantas vezes você já ouviu frases do tipo, tudo bem, você pensa desse jeito, você tem o seu direito, mas eu penso de uma maneira diferente. Não, tudo bem, eu sei que a Bíblia fala isso, porém, eu, na minha experiência de vida, nos estudos que eu fiz, na forma que eu olho o mundo, eu penso diferente. Ou seja, rejeita o fundamento, rejeita a palavra como soberana, porém, olham para si como a sua própria verdade, como fundamento das suas vidas. E queridos, vai construir a casa? Vai. É o que eu sempre digo. As duas casas são construídas. A que é construída sobre a rocha e a construída sobre a areia. Vai alcançar o sucesso? Vai. Vai terminar a construção? Vai. Mas, ao longo dos dias, qual a casa vai permanecer? Construída sobre a rocha ou construída sobre a areia? Quais os fundamentos que nós temos? É a rocha, que é Cristo, que é a palavra de Cristo, ou os nossos fundamentos, o nosso conhecimento, que é passageiro, é limitado, e aí como nós falamos no ano passado, o coração nosso é enganoso. Se eu ando de acordo com o meu coração, eu vou ser enganado facinho. Quantas coisas nós agimos pela emoção e depois nós vimos que nós somos enganados naquilo que os nossos olhos agradou aquilo ali, olha, me agradei disso, compro, depois me arrependo. Por quê? Porque eu fui apenas pela emoção ou por aquilo que o meu coração mandou fazer naquele momento. E aí, esse é o primeiro grupo. Mas o segundo grupo é pedra preciosa, que é baseado numa fé, entrega total da vida a Deus. Uma entrega total da sua vida a Deus. E fé, e a palavra crer, elas têm um significado assim, em algo. Então é como se você, por exemplo, tivesse, vamos pegar minhas duas mãos. Se a minha mão está aqui, e a minha mão agora passa a crer nessa, ela vai ficar debaixo dessa. Então é estar inserido em algo. É crer em algo, é estar inserido em algo. Então, ou seja, se eu tenho fé em Cristo, significa que eu estou inserido na vida de Cristo. É o que Paulo fala aos Romanos. Fui sepultado com ele na semelhança da sua morte. Então nós também estamos na cruz. Quando eu falo que eu creio no sacrifício de Cristo na cruz, significa que a minha vida também foi crucificada em Cristo naquela cruz. E aí então, quando a gente pensa, essa pedra preciosa, não é simplesmente olhar uma pedra e não tomar posse dela, mas é eu entregar totalmente a minha vida àquela pedra preciosa, que no caso aqui é Cristo Jesus. E comprometimento com a palavra, a pessoa e a obra de Jesus. Ser discípulo é isso, gente. Porque assim, a gente fala, discípulo é aluno. E é aluno, mas é limitado demais. Quem é professor aqui ou foi professor há muito tempo? A senhora recebe as cartas dos alunos da senhora ainda ou não? Mas eles não vão visitar a senhora. Não. Alguns, todos não. Então há a diferença de aluno e discípulo. O aluno, ele sabe que por um tempo ele depende daquela pessoa para aprender algo. Mas ele não se compromete com aquela pessoa, apenas com o ensino dela. E aí então o discípulo é diferente. O discípulo se compromete nesses 3 níveis. Primeiro com a palavra do seu mestre. Aprender dele. E assumir um compromisso com aquilo que ela diz. Segundo, com a pessoa. É o que Jesus falou, venha após mim. Negue a si mesmo, venha após mim. Tome sua cruz e venha após mim. Vai morrer por mim também. Entregue a sua vida por mim.
E terceiro, com a obra, com aquilo que o mestre ensinou, que o mestre fez. Basta olhar os discípulos, continuaram a pregar o que ele pregava, continuaram a viver aquilo que ele vivia e continuaram a obra que ele começou. É por isso que Atos dos Apóstolos começa. Tudo que Lucas vem dizendo, ele fala assim, aquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar. Começou apenas. Os discípulos agora precisam fazer. Ou seja, comprometimento com a palavra que é ensinada, com a pessoa, ou seja, honrar a pessoa do seu mestre, e aí a questão da obra, vai e faz semelhante àquilo que ele fez. E aí é o nosso desafio de fazer exatamente aquilo que Cristo fez. E é interessante pensar, hoje em dia, por exemplo, as pessoas não se comprometem desse jeito. Por exemplo, a gente fala assim de comunidade cristã, igreja, eu não preciso estar na igreja. Deus está em todo lugar. Eu não preciso. Qual é o comprometimento com a obra de Cristo? Mas eu não preciso porque eu tenho a minha fé. Mas que tipo de fé que é que não se compromete com a palavra do seu mestre? Que tipo de fé que é que não se compromete com a pessoa do seu mestre? E também consagração. A busca da perfeição de Cristo. Aquilo que também o pastor Ezequiel pregou no domingo, que Cristo é a nossa referência, que Paulo fala aos Efésios, alcançando a estatura perfeita do varão perfeito que é Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. E aí, quarta lição, vivendo que já somos pela fé. 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está recordando a eles o seguinte: vocês não estão se transformando em povo eleito. Vocês não estão se transformando em raça eleita. Vocês não estão se transformando em propriedade exclusiva de Deus. Vocês são. Ou seja, pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos exatamente isso que Pedro está dizendo: raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, pela fé, exatamente isso. Eu entreguei meu coração a Cristo, eu me tornei isso imediatamente. Então não é um processo na minha vida, é uma realidade conquistada a partir da minha fé em Cristo Jesus. E aí, gente, faz toda a diferença o fato de nós sermos o que nós somos pela fé, passando a ser na prática agora. Eu já sou isso pela fé, mas eu preciso viver isso agora na prática. Eles são discriminados, rejeitados, seus princípios são desvalorizados, eles são agredidos porque praticam o bem, porque fazem o que é de bom grato a Deus, mas vocês são propriedade exclusiva de Deus. Precisam continuar fazendo aquilo que Deus quer que vocês façam. E é interessante Pedro escrever isso, porque ele tem autoridade para escrever isso. Porque em um momento ele é preso, porque ele fez o bem a um homem, ele curou um homem. E ele é preso, podendo ser condenado, e a igreja em oração, e ele, ali eles vão libertá-lo. Mas antes de libertá-lo, o que eles dizem a ele? Olha, você vai, mas só um detalhe, para de falar de Jesus Cristo. Para de falar desse Jesus aí. O que Pedro responde? E aí na continuação ele fala assim, o que cabe a mim? Obedecer aos homens ou a Deus? E ele sai e continua obedecendo a Deus. O poder da época coloca na Pedro, você não vai. Se fizer, você vai morrer. Como que eu posso deixar de falar daquilo que vi e ouvi? E quem cabe a mim obedecer a Deus ou aos homens? E ele escolheu obedecer a Deus. E é isso que ele fala, vocês como propriedade exclusiva de Deus, como o privilégio de ser povo eleito de Deus, precisam viver essa realidade de Deus. E aí, raça eleita, povo escolhido para Ele. Um povo que Ele planejou, que Ele preparou, que Ele pagou um preço para ser o povo dEle. Sacerdócio real, intercessores. Qual que é o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Interceder, pegar a oferta dos outros, pegar o sacrifício dos outros e oferecer diante de Deus. Nós, como sacerdotes reais, temos que pegar a vida das outras pessoas e apresentá-las
diante de Deus. É o que Paulo vai falar a Timóteo, que antes de tudo, pois, exorto que utilize das práticas de oração, intercessão, em favor de todos os homens. Esse é o papel nosso, de orar por todas as pessoas. O mundo está da maneira que está, porque nós não temos orado para que ele seja transformado. Então, basta a gente olhar a realidade das igrejas hoje. Faz um culto especial, traz um pregador de fora, a igreja enche, faz uma reunião de oração. É 10. Por quê? Porque nós desprezamos o sacerdócio real de interceder por eles. Não digo que a gente não esteja orando em casa. Graças a Deus nós temos o privilégio de orar em qualquer lugar. Mas a gente reflete isso na reunião de oração. E aí nós temos que entender exatamente isso. Como sacerdócio real, eu preciso orar para que o mundo seja transformado. A nação santa, transmissores da imagem de Deus. Queridos, nós não podemos nos moldar a este mundo. Nós não podemos nos transformar naquilo que o mundo quer que sejamos transformados. Nós precisamos entender que nós somos a nação santa. A maneira que nós vivemos é a maneira que eles vão aprender a viver. Um exemplo bem claro é quando você olha o Antigo Testamento. Nenhum momento você vai ler no Antigo Testamento a ordem de Deus como tem no Novo Testamento. Porém, no Novo Testamento Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. No Antigo Testamento você não vê uma ordem assim, ide por todas as nações e falar. Não. Por quê? O estilo de vida da nação de Israel deveria ser o que iria atrair as outras nações a andar com esse Deus. A viver como esse Deus queria que eles vivessem. Quando você lê o livro de Zacarias, por exemplo, ele termina dizendo da seguinte forma, quando Deus restaurar a nação de Israel, as pessoas vão grudar nas vestes do judeu e vão dizer, nós queremos andar com vocês, porque vocês verdadeiramente têm Deus na vida de vocês. Ou seja, não precisaria convidar essas pessoas, mas pelo estilo de vida, essas pessoas seriam atraídas para andar com eles. E queridos, a nossa vida precisa ser atraente àquelas pessoas que não conhecem a Cristo. O nosso estilo de vida precisa chamar a atenção daqueles que não conhecem a Cristo. Olhar para nós como pessoas que realmente andam com Deus. E por último, propriedade exclusiva de Deus. Centro de sua vontade. Andar de acordo com o que Deus quer que nós andemos. Nós pertencemos a um Deus. O mundo vive do seu jeito. Mas nós vivemos diferente porque nós temos um dono diferente. O mundo jaz no maligno, porém eu ando de forma diferente porque eu tenho um dono. E esse dono pagou um alto preço pela minha vida. E por isso que eu sou uma propriedade exclusiva dele. Eu sou de Deus porque Cristo resgatou a minha vida lá naquela cruz. Amém? Então a primeira de hoje aí que a gente viu, uma das preciosidades da vida cristã, é ser povo eleito de Deus. Isso é preciosidade para nós. Ser povo eleito